pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Então perceba o seguinte, ó, nesse outro exemplo, nós agora vamos ter um repertório que ele é legitimado, ou seja, ele é um repertório pesado, que ele tem lógica, ele tem lastro, ele tem base, ele está embasado em alguma coisa sólida que nós podemos usar, mas ele não é pertinente, ou seja, ele não tem a ver. Perceba, ó, estigma das doenças mentais brasileiras. A Constituição Brasileira, documento jurídico de grande relevância, e fez a Constituição Brasileira bonitinho ali com letra maiúscula, tá? De grande relevância no país, assegura a todos os indivíduos a saúde de qualidade, mas isso não se efetiva na prática, ponto. Além disso, outros direitos são constantemente negligenciados no país, como educação, segurança dos cidadãos e dignidades e blá, blá, blá. Agora pense o seguinte, meu povo e minha pova. O tema da redação lá era preconceito, né, ou seja, estigmas relacionados às pessoas que têm doença mental. Certinho? Certinho. O cara aqui começou falando da Constituição, falando que a Constituição é importante, ela é um documento relevante e legítimo, e que ela assegura a todas as pessoas aí saúde e qualidade. O que isso tem a ver com o caso das pessoas sofrerem preconceito com a doença? Tempo. Nada. Não tem nada a ver. Ou seja, o cara usou uma linha de raciocínio correta, ele partiu da Constituição, usar coisas legais e usar a Constituição funciona bem, dá ponto e etc. O cara começou bem, só que o que ele falou não tem a ver com o que ele deveria ter falado. Ou seja, a base que ele usou é uma base real, uma base boa, uma base sólida, mas o que ele tirou dali não quer dizer nada. Porque isso não tem nada a ver. Se ele tivesse falado, por exemplo, a Constituição diz que as pessoas não podem ser tratadas de maneira diferenciada, indiferente das suas características, aí teria a ver. Porque se o tema tratava exatamente do preconceito para com quem tem doença mental, aí teria a ver. Mas ele não fez isso, ele partiu para um outro caminho que não tem nada a ver, tá? E aí, o que ele vai continuar? Como se isso fosse pouco, né? Como se ele já tivesse vacaiado tudo aí, ele ainda vai lá na linha 14 e diz o seguinte: a empatia pode salvar muitas vidas. Então, assim, além da citação dele tá nada a ver, lá na frente também ele volta no termo da militância que a gente falou lá em cima. Então, perceba que, às vezes, a pessoa não tem muita consciência de como ele tem que tratar o texto. Tá? Que ele tem que tratar o texto como texto dissertativo argumentativo, no caso dessa citação nada a ver, e de que ele precisa tratar o texto com bases, não só daquilo que ele decorou, porque isso acontece muitas vezes, o aluno vai lá e decora o treco. Ele fala, nossa, agora eu tenho que usar. Agora eu tenho que usar, porque eu decorei. Eu decorei a Constituição, porque a Constituição, o professor falou que tem que usar a Constituição. Tem, meu filho, desde que tenha a ver. Então, isso é um perigo. Tá? Muitas das vezes o aluno já chega na prova lá com os negócios muito decorados na cabeça dele, e aí ele não consegue se desvincular daquilo, porque ele decorou tanto, e o professor falou tanto na cabeça dele que ele tem que usar, que ele chega lá e começa a usar de qualquer jeito. Já houve Enems que se o cara usasse de qualquer jeito, ele ganhava ponto. Só que não é mais a realidade assim. Agora você não tem mais a permissão de ir lá e usar de qualquer jeito. Agora o que você usa tem que ter a ver. Você não pode simplesmente chegar lá de maneira aleatória, dar aquela chutada no balde e colocar a citação doida, sem mais nem menos. Antigamente podia. Agora não pode mais, tá? Então, que eu acho que é o certo, inclusive. Né? O cara vai para uma citação nada a ver, ele ganhava ponto só porque ele pôs citação. Agora o negócio está mais calibrado. Você vai ganhar ponto desde que tenha a ver, ok? Então perceba que esse outro aqui, ele fez a mesmíssima coisa. Olha o que ele fez, ó. E como diz o filósofo, né? Tá faltando acento ali. O filósofo poeta espanhol Jorge Santayama, abre aspas. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Citação maneira, né? Mas agora volta um pouco ali, vamos voltar na linha 19. Ó. Projetos, campanhas devem ser elaborados e crescer mais, pois muitos precisam e necessitam da nossa ajuda. Tá, concordo, beleza isso aí. Mas aí na sequência ele vai falar da citação. E como dizia o filósofo, não sei o que lá, o passado, tal, o futuro. O que isso tem a ver com alguma coisa? Nada. Então é uma citação que ela não tem nem nada a ver com o tema,
e nem nada a ver com o argumento que o cara está usando. Então a citação inútil. Isso aqui, se o cara tivesse usado nada, seria a mesma coisa, porque isso aqui não acrescentou nada para o camarada. Pelo contrário, no item 3, que é o item que trata da argumentação, nesse item 3, esse cabuquinho aqui vai perder ponto. Por quê? Ele falou um treco muito nada a ver. Muito nada a ver. Certamente ele decorou essa citação aqui e veio para a prova com vontade de usar essa citação, porque ele concorda que a citação é importante, é bonita, ele custou a decorar, até o nome do filósofo lá. Só que na hora que você usar o negócio tem que ter sentido, tá? Olha aqui no caso, galera, agora nós vamos ver aqui a nível 4, que esse já é o nível que você já tem que começar a entrar, porque nesse item eu falei 200 pontos, mas você tem que ganhar no mínimo 160. Porque se você ganhar menos do que isso, aí vai complicar a sua vida, tá? Então no nível 4 ele diz, ó, abordagem completa do tema e 3 partes do texto, sendo nenhuma delas embrionária, e repertório legitimado e pertinente, mas sem uso produtivo. Então nessa parte aqui eu vou mostrar para vocês um repertório que... O que eu estou chamando de repertório? É aquele conhecimento que você trouxe de fora. Então aqui agora vai ter um conhecimento que ele é pertinente, ou seja, ele tem sentido, só que ele não é produtivo. O que isso quer dizer? O cara falou uma coisa que tem sentido dentro da história, aqui dentro do tema, dentro do argumento, tal. Ele selecionou, ele escolheu bem um argumento dentro do que tem a ver de bom com a história, mas ele não desenvolveu. Então vamos ver nesse exemplo aqui, ó. O exemplo 27. Então, no filme, o Cisne Negro, temos uma personagem que dedica-se ao máximo para seus estudos. Enfrenta muitos problemas com seu pai, com seus pais. Pelo fato de se mudar e morar sozinha. De repente, perde uma amiga querida. E há alguma coisa lá, uma forte emoções ao mesmo tempo. E não consegue mais ter controle dos seus sentimentos, ocasionando assim transtornos mentais. Poxa, olha só que bacana. A pessoa conseguiu trazer um filme que tem a ver. Então o filme Cisne Negro trata realmente dessas questões mentais. Trouxe um conteúdo que tem muito a ver disso. Gastou ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para isso. Contou a historinha. Nesse caso, contar uma historinha faz sentido, porque ela está contando uma historinha para mostrar alguma coisa. Então não é uma história inútil que aconteceu com o primo do cunhado, do papagaio do vizinho. É uma história que está dentro da narrativa para explicar o que aconteceu, para mostrar um ponto. Só que percebam que quando a pessoa termina o parágrafo e começa o parágrafo em seguida, ó, em Primórdios pode-se perceber que tudo que ela falou lá em cima não foi conectado a nada. Percebe? Então olha só, o tema, o repertório ele tem a ver, que a pessoa trouxe de alguma coisa que tem a ver, ele é legitimado, ou seja, estamos trazendo a partir de um filme, não foi alguma coisa que aconteceu com o primo do meu parente, do meu vizinho, não foi. Foi alguma coisa. Então, para ser legitimado, tem que ser alguma coisa que tenha acontecido num filme, alguma coisa que esteja na Constituição, alguma coisa embasada em lei. Então, tem que ser alguma coisa que esteja dentro desse mundo das ciências, das artes, blá, blá, blá. Então, só vai ser legitimado isso. Exemplo pessoal não é legitimado. Ah, professor, mas eu tenho uma história maravilhosa que aconteceu com o meu vizinho. Guarde para você, porque não vai servir para nada. Eu tenho uma história incrível que aconteceu comigo. Poxa, minha vida daria um livro, hein? Acho que a vida de todo mundo daria um livro. Mas minha vida daria um livro, hein? Vou contar essa história. Não conte. Só vai valer um repertório que seja legitimado. Ah, nessa hora sempre tem um aluno que vai dizer assim, beleza, eu sou fã de Netflix, vai dar bom. Vai dar bom porque eu já maratonei tudo quanto é série, vai dar certo. Aí tem um risco. Pode ser que você realmente consiga encaixar aquela série maravilhosa que você gosta na citação. Sim, pode ser que isso aconteça. Mas também corre-se um grande risco de que você, no afã, na vontade de colocar aquela série que você tanto gosta, que você comece a colocar a série nada a ver. Então, assim, a escolha ela é tão importante quanto aquilo que você vai falar. Nesse caso aqui, a pessoa escolheu muito bem. O filme que ela usou de repertório é muito bom, representa bem o tema, só que ela não falou treco nada a ver, porque depois ela nem sequer usou o argumento que ela colocou. Nesse caso aqui, a pessoa vai ganhar 160 pontos nos 200 possíveis, porque o repertório foi legitimado, foi pertinente, mas ela não produziu nada a partir disso.
Ou seja, a partir desse repertório que ela escolheu, que tem a ver e que é bom, ela não conseguiu tirar nada dali. Ela simplesmente citou e depois simplesmente mudou de assunto. Parece até que a pessoa esqueceu o que tinha citado lá em cima, né? De tanto que houve um gap ali, que houve um espaço entre uma coisa e outra, parece que a pessoa até esqueceu que ela tinha citado isso. Vamos ver esse outro exemplo. Agora vai falar o seguinte, ó. Na série Os 13 Porquês, essa série apareceu demais porque o tema era pertinente, a série estava na moda, né? Na série Os 13 Porquês, a personagem principal sofre, era para ser sofre, tá escrito sobre ele, né? Sofre um desgaste mental muito grande. E guardando muito para ela acaba se, a gente não pode dizer aqui. E nossa saúde mental é algo importante para o funcionamento do nosso corpo, estamos vivendo no piloto automático. Olha só, a pessoa citou o que aconteceu lá na série, na sequência, a pessoa não disse por isso, dessa forma, portanto, assim. Porque lembra que eu falei para vocês que o conhecimento que você puxa de fora, ele é um exemplo. Então, se ele é um exemplo, ele tem que ser usado como adivinha, exemplo. E como você adivinha, você usa um exemplo? Você fala uma coisa e na sequência você tem que conectar algo que você disse ao exemplo que você citou antes. Porque senão não é exemplo, cáspita. Então você precisa primeiro colocar o exemplo e aí depois que ela colocou aqui o exemplo dos 13 porquês aqui. E aí na sequência ela tinha que dizer, portanto, a saúde mental é algo importante, ou dessa forma, ou assim fica claro, ou percebe-se por isso. Ou seja, tinha que ter alguma coisa que conectasse aquilo que ela falou com a conclusão que ela vai extrair disso. Porque aqui, senhoras e senhores, ela não extraiu nada. A pessoa aqui não extraiu absolutamente nada daquilo que foi dito antes. Ela simplesmente falou e na sequência, pode até ser que você consiga entender aqui que teve uma certa conexão. Você consegue entender que teve uma certa conexão aqui. Mas não adianta entender. Lembra que eu falei que o texto tem que ser um ciclo? Então, dentro do próprio texto, o examinador não tem que ficar preenchendo da cabeça dele aqueles elementos que você deveria ter colocado para ele. Então, é você que tem que deixar claro para ele que existe uma conexão entre as coisas e outras. Ah, professor, mas tá óbvio. Eu também concordo, que dá para você perceber mais ou menos óbvio assim o que a pessoa quis dizer. Mas aí é aquele negócio. O examinador ele não pode, de forma nenhuma, julgar aquilo que ele quis dizer, o que você quis dizer. Ele só pode julgar o que você disse. Então, o que você quis dizer não entra na conta, só vai entrar na conta assim. O cara falou, então beleza, se ele falou é isso. Ele quis dizer tal coisa, então não conta. Porque querer dizer não é dizer, concorda comigo? Então você tem que dizer o treco aqui. Então você tem que conectar o seu exemplo, o que você trouxe de conhecimento de fora do texto, com aquilo que você vai dizer. E aí nós vamos avaliar, né? Nós que eu digo, as pessoas que avaliam a redação, não necessariamente eu. As pessoas vão avaliar da seguinte forma. O que ele trouxe é pertinente, ou seja, tem a ver. O que ele trouxe é legitimado, ou seja, não é uma história da carrochinha, não é um treco que ele tirou da cabeça dele, não é um exemplo pessoal, é algo que ele trouxe de fora, que prova que ele tem cultura fora daqui. E aí, por fim, depois que ele fez isso, ele conseguiu conectar, ele conseguiu extrair disso uma argumentação? Se sim, top, beleza, ele vai ganhar os 200 pontos. Se não, ele vai, atendendo os critérios, ganhar no máximo 160, tá? Então, esse exemplo aqui foi isso que aconteceu. Agora, então, senhoras e senhores, chegamos no ponto, na culminância aqui, no ponto alto, que é quando a pessoa vai abordar o tema de forma completa, ele vai ter as 3 partes, que é, vamos dizer, obrigação, só que agora o repertório ele vai ser legitimado, pertinente e com uso produtivo, ou seja, nesses aqui agora que eu vou mostrar para vocês, o cara ele não só conseguiu tirar um coelhinho da cartola ali, como também aquilo que ele falou foi produzido a partir do exemplo que ele trouxe. Então o que ele vai dizer lá? A série norte-americana Os 13 Porquês conta a história de, acho que é Hannah, né? Uma pessoa que sofre de depressão e acaba, não sei o que lá, a própria vida, a gente não pode falar aqui, por não encontrar apoio para enfrentar sua doença. Apesar de ser uma história fictícia, então olha só, cara, o pessoal contou a história, agora olha como é que ela já começa a extrair alguma coisa da história que ela contou. Isso é que é um uso produtivo. Ela deu a história, agora ela vai puxar alguma coisa daquilo que ela falou. Então, olha só, ela representa a realidade, então apesar de ser fictícia, ela representa a realidade de diversos brasileiros, que devido aos estigmas, olha só,
deu a história lá da menina que se deu mal por causa dos problemas mentais dela, disse, olha, isso aqui é uma ficção. Mas mesmo sendo uma ficção, isso é a realidade de vários brasileiros que sofrem de quê? Do preconceito associado às doenças mentais. Olha que maravilha. E perceba que os exemplos anteriores, as pessoas usaram a mesma série. Só que as pessoas que usaram a mesma série lá em cima não foram capazes de mostrar que esse exemplo que eu estou trazendo aqui da série, esse senhor examinador, é um exemplo do qual eu estou extraindo alguma lógica, da qual eu estou extraindo alguma argumentação. E ele fala, ó, muitos deles têm vergonha de procurar o tratamento. Perceberam a diferença? Que nesse exemplo aqui, mesmo usando a mesma série, é que a pessoa disse, olha, aconteceu isso na série, portanto, mesmo sendo mentira, essa série é capaz de nos trazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então note que aqui sim nós estamos diante de um exemplo produtivo, tá? No outro caso aqui, ó, nós vamos ter agora um que vai dizer assim, ó, em uma das suas músicas, o rapper não sei o que lá, descreve como é ter depressão. No trecho ele diz, então posso usar a música? Pode, mas não vai usar a sua música predileta só porque você gosta e você tem que encaixar ela. Mesma coisa a série, não vai usar aquela série maravilhosa que você gostou só porque você gostou dela, ela tem que ser pertinente. Então olha a música do cara, estou vocês estão aplaudindo, demonstrando um grito de socorro que ninguém escuta. E assim é com grande parte dos jovens brasileiros se encontram. Perceba que quando ele usa esse trecho da canção, ele usa esse trecho da canção como um exemplo daquilo que a pessoa quer dizer. Ou seja, isso aqui que eu trouxe, esse exemplo da canção, não foi um exemplo à toa. Eu estou dizendo que assim como esse rapper faz isso, existem muitas pessoas no Brasil que estão sofrendo a mesma coisa. É isso que quer dizer, tá? Então, esse tipo de exemplo aqui, a pessoa vai estar simplesmente te mostrando como você tem que extrair alguma coisa do seu exemplo tirado, tá? Agora vamos ver outro aqui, ó. Esse aqui é muito bom porque é obra literária. A obra literária Utopia, escrita por Thomas More, retrata uma sociedade caracterizada pela ausência de problemas e conflitos, atingindo assim o patamar da perfeição. Porém, não sei lá, do mundo literário, é fora, ó. Então, porém, fora do mundo literário, essa realidade se torna muito diferente. Citou o livro e agora já está começando a introduzir a explicação do porquê que isso foi escolhido. Dessa forma, é necessário que o estigma associado às doenças mentais seja discutido e combatido. Então perceba que lá na frente está falando que temos uma sociedade totalmente sem problemas nessa distopia ali, só que essa distopia precisa ser algo que tem que ser esquecido, porque na realidade muita gente está sofrendo desse problema. E aí a pessoa continua. No primeiro momento é necessário identificar onde essa problemática reside. Odiernamente, né, quer dizer, hoje em dia, no Brasil, o tema doenças mentais é amplamente defendido de maneira equivocada, pois para muitos brasileiros os portadores dessa doença são pessoas frescas, e estava lá no texto motivacional, que não sabem lidar com os próprios sentimentos e querem apenas chamar a atenção. Essa prática é referenciada na obra literária Boa Noite, sei lá o que é aquilo ali, do escritor, sei lá, onde o protagonista é chamado de fresco pela própria pai das doenças mentais. Olha só, acabei de mostrar para vocês que vários caras lá do outro texto usaram essa parte da frescura. Vários outros textos que a gente passaram aqui para trás mostraram esse negócio da frescura. Só que eles simplesmente colocaram a frescura como algo que foi colocado lá porque no texto foi repetido. Nesse texto aqui, o sujeito volta com a parada da frescura, que foi dito lá que muita gente usou, que aparentemente foi uma frase que impactou bastante os alunos. Só que na sequência ele pega essa frase e utiliza ela para linkar, ou seja, para trazer conhecimento de fora de uma outra obra literária. Então percebam a qualificação e o refinamento da pessoa para pegar o que tem e conseguir puxar de outra fonte para fazer a conexão. Então não basta você simplesmente trazer alguma coisa nova. Você tem que ser capaz de pegar a bola que levantaram por si ali e usar esse levantamento ali para trazer alguma outra coisa de fora. Então essa aqui a pessoa fez de maneira magistral. Ela conseguiu puxar uma coisa que estava sendo clichê, todo mundo estava dizendo a mesma coisa, mas ele pegou essa coisa e lembrou de uma outra obra literária. Detalhe,
eu, assim como os examinadores, não fomos procurar para saber se essa obra é verdade. Pode ser até que essa obra seja mentira. Pode ser que a pessoa tenha inventado lá agora, referência à obra literária, Boa Noite, do escritor, não sei o quê, que não é nenhum Shakespeare. Então, como não é nenhum Shakespeare, como não é nenhum Machado de Assis, é bem provável que ninguém conheça. Então, isso aí também é uma coisa que você tem que ficar esperto. Você vai inventar, você não vai inventar segundo livro do Shakespeare, não sei o quê, porque as pessoas vão saber. Então, se você vai inventar, tem que ser uma obra literária que dificilmente vão te pegar. Lá na frente ele fala assim, ó, de acordo com a organização, a OMS, a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Isso também estava no texto motivacional, não tem problema ele usar. Lá embaixo, na linha 24, ele vai dizer, dessa forma, mas é que ele diz antes, ó, vamos na 23. Tendo isso em vista, é necessário que algumas atitudes sejam tomadas a fim de amenizar essa problemática. Bom início de linha para a conclusão. E ele diz, dessa forma, cabe ao Ministério da Saúde, né, que esqueceu o acento, realizar propagandas educacionais e meios televisivos para assim desconstruir a imagem das pessoas com doenças mentais. Então aqui trouxe um conhecimento, trouxe um agente, vamos dizer assim, que seria o Ministério da Saúde. E note que o negócio está encaixado, tá? Dessa forma, ou seja, deu o exemplo lá em cima, ele falou, dessa forma, ou seja, por conta disso, colocou lá os dois argumentos nos parênteses, nos parágrafos dele, e depois falou, agora o Ministério da Saúde lá tem que tomar devidas providências. Então percebam, senhoras e senhores, que muitas das vezes o aluno fica no afã de usar tanto a série que ele gosta, tanto o filme que ele gosta, que ele deixa pontas soltas. Você não pode de forma nenhuma fazer isso. Quando você for utilizar-se, valer-se de citações, jovens gafanhotos, é muito necessário que você, no momento de fazê-las, escolha as citações corretas. Galera, vai por mim. Esquece o vínculo emocional de que, poxa, mas eu gosto tanto do filme, eu gosto tanto da série, poxa, eu adoro esse cantor. Pelo amor de Deus, esquece isso. Coloque apenas aquilo que tenha sentido. Porque se você colocar só porque você gosta, não vai fazer muito sentido no texto. E aí você vai perder ponto. Lembre-se, você não está lá para impressionar o examinador, você não está lá para mostrar para o examinador que você gosta de determinada coisa ou odeia determinada coisa. Você não está lá para isso. Você está lá simplesmente para fazer uma prova, ganhar os seus pontos e dizer que estudou com a gente. Brincadeira, mas é verdade. Então você está lá para isso. Então quando você chegar lá, esse conhecimento que você vai trazer para fora da citação, pense nele apenas como uma ferramenta que você vai usar para conquistar os 200 pontos. Não pense nele como algo pessoal que você está usando para que você se exiba, para que você fale dos seus sentimentos, etc. Não é terapia. Você está ali simplesmente para atender a demanda de que eles querem que você seja capaz de puxar alguma coisa fora do texto. Outro detalhe que você tem que ficar muito esperto na hora de puxar esse conhecimento é o seguinte. Nós sempre recomendamos que você decore algumas, tá? Via de regra, e eu vou passar para vocês ainda, mas vocês acham facilmente na internet, uma listinha de citações. Você tem que decorar aí pelo menos aí umas 3, 4, pelo menos. Por qual motivo? Se você decorar só uma, a capacidade sua de encaixar só uma pode ser que dê bug. Então você chega lá, você só decorou uma, só que ela não ficou muito adequada ao tema, aí você vai ter problema pelo fato de você estar usando uma citação que, por mais que você tenha decorado ela, que ela esteja linda na sua cabeça e que seja uma citação muito boa, isso não vai te trazer nenhum tipo de frutos. Então é muito necessário que você decore aí pelo menos umas 3, 4 citações, que são citações que acabam sendo passíveis de uso indiferente do tema. Tá? Mesmo assim, mantenha-se sempre atento a questões legais, por exemplo, usar a Constituição para dizer que a Constituição prevê que tal direito tem que ser respeitado, por exemplo, sempre vale, mas aí você tem que fazer a conexão. Usar aquela série, aquele filme, aquela música, sempre vale, mas aí você também tem que usar a conexão e lembrar de dar a fonte. Como última ideia que nós vamos entrar na próxima aula sobre isso, galera, se você vai escrever lá, sei lá, o Shakespeare, né? Só que você for lá e escreveu assim, ó, Shakespeare, por exemplo, assim. Vai valer. Às vezes o aluno, ele chega lá, ele quer citar Romeu e Julieta, mas ele não sabe escrever Shakespeare. Ele acha que Shakespeare escreve assim, por exemplo. Shakespeare, por exemplo, assim, ó, Shakespeare. Ele acha que Shakespeare escreve assim.
Aí ele fala, puxa, professor, eu não vou usar essa citação porque eu não sei escrever Shakespeare. Eu vou acabar escrevendo assim, ó, Shakespeare. Não tem problema. O problema é se você usar a citação e não usar a fonte, no caso dizer, tem um livro que acontece tal coisa com os noivos, não sei o que, e você não citar qual é o livro. Ou dizer, tem um escritor que diz tal coisa, mas você não diz o nome do escritor. Então você tem que dar a fonte. Você tem que dizer o nome explicitamente de quem falou com você determinadas coisas, porque senão não vai valer. Ok? Muito bem, pessoal. Então por hoje terminamos por aqui. Nas próximas aulas vamos dar sequência. Lembrando que volte no material, estude caso seja necessário. Contacte-nos em outras redes, etc. Aí, grupo do Telegram, etc. Lá no meu canal pessoal, etc. Onde quer que seja, que estaremos dirimindo as dúvidas à medida da possibilidade da demanda e também dado o tempo do professor para fazer isso, ok? Então por hoje ficamos por aqui, pessoal. Até logo, bons estudos. Fui!